Gol! Fez a finta, lá vai Romário, é gol! Olá, seja bem-vindo você a mais uma edição do ConteCast, o podcast do Conte Verde. Eu sou o Gabriel Salaf, estamos na nossa 96ª edição, essa semana aí com vários podcasts, fazendo toda a prévia, aí, fazendo todo o esquenta para essa data FIFA de setembro, com muitas competições, com eliminatórias e competições que iniciam, como a gente vai falar aqui agora, nesta edição. Você já tá vendo o que é, mas a gente vai dar aquele suspense, aquele mistério tosco, só porque a gente gosta de fazer isso. Mas antes de chamar o nosso convidado, de fazer o nosso bate-papo aqui, eu convido você a seguir o Conte Verde nas redes sociais, Twitter, Instagram, TikTok, @ConteVerde _. Para você que está chegando agora, além dos podcasts, a gente também solta muito conteúdo diário sobre tudo que rola no futebol de seleções, então dá uma ligada lá, fica ligado. Também se inscrever aqui no Spotify, no YouTube, para acompanhar os outros conteúdos, os outros podcasts que a gente soltar, né, durante a semana, durante essa preparação, ou que a gente já soltou, né, a gente já soltou aí sobre eliminatórias da Oceania, sobre seleção brasileira, sobre Liga das Nações da UEFA, então tem toda a nossa programação aí para você dar uma conferida, deixar o seu like, sua variação, também seu comentário, participar e interagir com a gente. E também, se puder, apoia.se/ConteVerde com R$10 por mês, você ajuda a gente a se estruturar, a melhorar cada vez mais o nosso trabalho. E também, se você quiser ajudar ainda mais, a gente está nessa data FIFA de setembro com uma ação entre amigos por conta do Jogo do Brasil aqui em Curitiba. Eu falo aqui porque a base do Conte Verde é aqui em Curitiba, a maioria dos colaboradores. Quem está comigo não é de Curitiba, mas vai ter o Jogo do Brasil contra o Equador, então a gente está preparando uma cobertura muito legal, muito bacana para você. Com R$10 por mês, R$10 nessa ação entre amigos, você ajuda a gente a montar, né, a pagar aquilo que a gente comprou para fazer uma cobertura. E olha, cara, tá muito legal. Vai ser muito bacana construir essa cobertura junto com você. Então dá uma olhada nas redes sociais lá do Conte Verde. Tá certo? Chega de propaganda, chega de Milton Neves, agora de chamar o cara que tá aqui comigo. Luiz Fernando Filho, volta aqui o Conte Verde, porque hoje vai falar sobre eliminatórias da CAN. Seja bem-vindo, meu irmão. Vai começar aí, né? Parece que foi há pouco tempo, né? E foi há pouco tempo, né? Foi em fevereiro que acabou a última CAN. E a gente já volta agora para falar sobre as eliminatórias da próxima, que acontece no ano que vem. Dá uma pausa na eliminatória para a Copa do Mundo. 6 jogos, né? 3 datas FIFA seguidas com eliminatórias da CAN. Seja bem-vindo. Salve, meu amigo. Primeiramente, muito obrigado pelo convite de sempre, né, cara? Já virou uma tradição. A gente sempre vem trocar uma ideia aqui no pré ou pós alguma eliminatória, tanto as eliminatórias para a Copa do Mundo, né, que é só ano que vem ainda, mas já começou. Mas agora, no meio disso, já tem um outro processo, né, que é o começo das eliminatórias para a Copa Africana, né? E impressionante como passa muito rápido, né, cara, essas datas FIFA, assim, especialmente, passa rápido para todo mundo, né? Mas quando a gente está falando do continente africano, futebol africano, são processos diferentes o tempo todo, grupos diferentes. Então, assim, vai ser interessante, porque basicamente a gente vai começar a tecer as melhores histórias da próxima Copa Africana das Nações, que é no final do ano, né? Inclusive, depois dá para falar, né? Uma Copa Africana que vai acontecer aqui no Brasil durante o Natal e o Ano Novo. Mas, pra gente que adora uma Copa Africana, não tem problema que a gente vai comentar da mesma forma. Mas começa hoje aqui, né? Nesse episódio, nesse podcast, o começo, né, das primeiras grandes histórias que a gente pode conhecer lá em 2025. Cara, eu seria mais ousado de você, eu falaria que já tivemos grandes histórias, né? A gente vai falar sobre isso agora, né? E lembrando, você falou que vai passar rápido, essas eliminatórias vão passar muito rápido, porque vão ser as 3 datas FIFA que teremos no ano. Vamos chegar em novembro já com todos os participantes definidos, ou seja, vai ser 6 jogos aí rapidinho, então realmente vai passar voando e vai demorar um ano aí para a competição. Mas eu falei que já tivemos histórias, né, Luiz? Porque já teve a primeira fase, nós tínhamos 4 confrontos, Eswatini tirou a Somália, 3-0 e 2-2, a Libéria eliminou Djibouti, 2-0 e 0-0, São Tomé e Príncipe e Sudão do Sul empataram em 1-1 e 0-0, e por conta do gol fora no mesmo estádio, um critério completamente ridículo, o Sudão do Sul passou. E a grande história, Chad eliminando as Ilhas Maurício, 1-0, 2-1. Chad, uma história maluca, teve ônibus quebrado no treino e conseguiu uma classificação no meio do Oceano Índico. A gente já falou várias vezes a dificuldade que é você viajar para as Ilhas Maurício. Luiz, isso aconteceu em março, já passou um tempo, né? Até a gente já falou um pouco desses jogos, né, no último podcast sobre eliminatórias para a Copa do Mundo. Mas quais seus destaques aí dessa primeira fase, dessas seleções que a gente vai falar daqui a pouco, que estão nessa fase de grupos, e das 4 seleções que se juntam
a Eritreia e Seychelles, que não disputaram, né, optaram por não disputar as eliminatórias, e não podem mais ir ao Marrocos, onde será a próxima Copa Africana das Nações. Cara, o lado positivo para quem tá assistindo, para quem tá ouvindo o nosso episódio, né? Pra mim, o lado negativo, que foi a vitória da Eswatini, né, cara? Assim, beleza. Somália não é das melhores seleções do mundo? Não é. Mas assim, me surpreendeu a facilidade que o Eswatini, até de certa forma, passou pela Somália. Eu achava que as nossas estrelas do oceano iriam mais longe. Eu gostaria de ver pelo menos essa fase de grupos da Copa Africana das Nações, mas ao mesmo tempo, né, cara, isso faz lembrar também como essa região da África, ali o chifre da África, né, em Portugal é o corno da África, acho engraçado, mas eu prefiro falar em português brasileiro que fica melhor, o chifre da África, Somália, Etiópia até você vai melhor ainda dentro do seu contexto, foi para uma Copa Africana há 2 edições atrás e tal, depois de muito tempo, mas essa região do chifre da África realmente sofre muito mesmo com o desenvolvimento mínimo de futebol em relação à profissionalização, né? E é uma pena, cara, é uma pena que a Somália acabou sendo eliminada. No caso, e aí Eswatini, né, fazendo parte ali da África Austral, do ladinho da África do Sul, então até vai facilitar mesmo aqueles jogos, assim, agora eu não vou lembrar, mas a gente vai esmiuçar melhor os grupos, mas vai facilitar dependendo da localização de várias seleções que vão jogar contra Eswatini, porque Joanesburgo, África do Sul, especialmente África do Sul e Marrocos, são normalmente os lugares onde as seleções africanas que não têm um mando de campo, um estádio, né, padrão FIFA, e que não podem jogar nos seus estádios porque não tem estrutura, acabam indo, né? Muitas estão indo para Marrocos agora ultimamente, mas a África do Sul acaba sendo também um lugar interessante. E aí, para fechar, cara, o outro exemplo que eu gosto de dar é sempre a Libéria, né, cara? A Libéria é uma seleção que, enfim, também corre contra o tempo para essa questão de uma profissionalização maior, de ter um incentivo maior, mas é uma seleção que pelo menos ali a nível de fase de grupos, de Copa Africana de Nações, sempre tira ponto de uma galerinha ali, né? Eu lembro que na última edição de eliminatórias para a Copa Africana, da última que teve agora, a Libéria conseguiu empate contra a África do Sul, na África do Sul, né? E aí, pena que estava naquele grupo lá, onde o Marrocos também já estava classificado um tempão, teve uma outra seleção lá também que abandonou também, ficou um grupo com menos. E o Sudão do Sul classificou, né? O nosso Sudão do Sul... Classificou, salgou fora do mesmo estádio, né? Umas coisas que só a CAF pode nos proporcionar. Parece o Ineleven, né? Parece videogame. Mas, cara, o Sudão do Sul é o começo do plano para dominar o mundo, né? O Sudão do Sul Só que o Sudão do Sul começou pelo basquete, né? Vamos Sudão do Sul pelo basquete, né? Já conseguiu... Foi o único representante da África nessas Olimpíadas. E, cara, beleza, a Somália não estará nessa fase de grupos da Copa Africana de Nações, estarei torcendo para o Sudão do Sul. Vejo no Sudão do Sul uma evolução daqui a uns 10 anos, dependendo de como for, de ter uma seleção minimamente competitiva, tá? Então, uma das minhas torcidas nessas eliminatórias para a Copa Africana 2025, com certeza será o nosso gigante Sudão do Sul. Sempre lembrando para a galera que está ouvindo aí, é o país mais jovem do mundo. E uma das seleções mais jovens do mundo também. E a gente vai ficar de olho, né? Com os grupos, a gente vai esmiuçando, né? Vamos ver quais são as chances aí dessas seleções conseguirem alcançar essa vaga. Lembrando, são muitos grupos, então a gente vai passar aqui, né, dos 12 grupos, fazendo aquela nossa analisinha rápida, técnica, mas muito precisa para ver. São 2 vagas para o grupo, sempre lembrando, o Marrocos já está classificado para a sede, mas também disputa. Vamos começar com o grupo A. Grupo A que tem a Tunísia, Madagascar, Comores e Gâmbia. Luiz, a gente tem a Tunísia tentando a redenção após uma Copa Africana fraquíssima, né? Uma seleção que não mostrou muita coisa, trocou o treinador agora. Tem Comores, que é uma das grandes sensações das eliminatórias da Copa do Mundo, estaria na Copa do Mundo se as eliminatórias acabassem agora. Madagascar, que também está fazendo, podemos dizer assim, até certo ponto, um trabalho legal. E Gâmbia, que chega aí com o Johnny McChristian, né, o novo treinador, já trabalhou nas eliminatórias para a Copa do Mundo, agora na CAN, para ir conseguir emplacar a terceira classificação seguida. Em tese, a gente poderia apostar numa Gâmbia, mas eu acho que Comores e Madagascar têm potencial para aprontar pode ser um grupo mais equilibrado do que parece. Cara, eu acho que esse é um dos grupos, assim, em relação às segundas forças, mais equilibrado, assim, dessa fase de grupos da Copa Africana das Nações,
Porque, cara, a gente tem, como a gente já falou, Gâmbia, que já tá, assim, não é no declínio, né? Não vamos também ser um tanto, como é que eu posso dizer, irônico com a situação da nossa Gâmbia, mas a gente sempre espera um pouquinho mais de Gâmbia, mas também a gente tem que entender que é um país pequeno, né? Tem um nível de produção de jogadores de qualidade bem interessante, mas também é óbvio que a Gâmbia não vai ir, assim, de um dia para o outro, uma final da Copa Africana de Nações, vai bater talvez 2 vezes seguida, quartas de final da Copa Africana, é difícil, porque cada ciclo são histórias diferentes e desenvolvimentos diferentes. Mas, cara, Gâmbia, se a gente visse Gâmbia nas eliminatórias para a última Copa Africana de Nações, certamente a gente colocaria com mais assertividade Gâmbia como essa segunda força se classificando. Mas o futebol que a gente tá vendo em Gâmbia é um futebol bem irregular, né? Óbvio, é uma seleção que produz muito na frente, porque tem jogadores interessantíssimos, né? Yankuba Minteh, que agora tá no Brighton, é um deles. Então aí eu acho que isso possa fazer diferença, tá? Para jogos, por exemplo, Gâmbia e Madagascar, Gâmbia e Comores, o poderio ofensivo de Gâmbia. Só que, cara, a gente tem umas seleções que, assim, Comores, como tu disse, eu acho que hoje até colocaria um pouquinho na frente o Comores, cara, por causa também de ter um projeto interessante, né, o de Comores e tal, e com muitos jogadores de fora, né, então lembrando que Comores lá nas eliminatórias para a Copa do Mundo ainda tá na zona classificatória, não tá? Para a Copa do Mundo? Então, assim, é aquilo, né? E, assim, essas seleções, Comores e Madagascar um pouco abaixo, mas se a gente dá uma olhada nos jogos de Madagascar, inclusive contra as seleções grandes, contra a Gana ou outras seleções, cara, Madagascar pode até perder, pode até deixar escapar uma vitória, mas Madagascar pratica o futebol, cara. Ah, não tem nome, tem os sobrenomes difíceis. Ok, mas pratica o futebol. Então, cara, falando muito sério, eu acho que essas 3 seleções, assim, Gâmbia, Comores e Madagascar, eu gostaria de ver as 3 na próxima Copa Africana das Nações, porque, cara, são 3 seleções que poderiam ser e podem ser uma boa história para a próxima Copa Africana das Nações e porque praticam futebol. Mas eu vou colocar a Gâmbia para ser um pouco conservador aqui, porque tem Yankuba Minteh, tem uma galerinha boa na seleção de Gâmbia, mas Comores na frente não seria nenhuma surpresa. E o Madagascar vai tirar ponto de todo mundo, né, cara? E assim, a Tunísia, claro, tem um fator que vai jogar em casa, mas, cara, a Tunísia com o futebolzinho que tá jogando vai passar porque é a Tunísia, né? A gente sabe como é que é a Tunísia. Mas Madagascar, por exemplo, vai tirar pontos, especialmente de Comores e de Gâmbia. Vai ficar muito embolado, cara. Eu vou apostar em Gâmbia, tá? Tunísia e Gâmbia. E tem um fator muito importante que você até citou anteriormente, né? A questão viagem. E Comores contou muito com jogos dentro de casa. E pelo que eu tô vendo aqui, os jogos de Comores estão marcados no Marrocos. Então, isso pode prejudicar um tanto, né? Porque os jogos em Comores eram sempre lotados, né? Não sei se venceu algum aval, não sei. Porque era realmente, a gente viu o Gana se ferrando lá, então vai ser um diferencial isso, né? E talvez possa brindar até mesmo a seleção de Gâmbia, porque os jogos vão ser todos no Marrocos, pelo menos aqui na região norte, né? Porque a Madagascar vai pegar a Tunísia na Tunísia, mas depois Madagascar e Comores vai ser no Marrocos, o que não faz nenhum sentido, porque são 2 seleções do Oceano Índico. Parabéns, CAF, porque não faz nenhum sentido, né? Enfim, e você estava falando de roubar ponto, vale lembrar que no último jogo o Madagascar empatou com o Mali. E Mali, o Eric Tchelle saiu de Mali justamente após esse jogo. Então, dá para ver aí que tem um histórico aí realmente de dar uma brincada, né? E ainda mais a gente vê a situação que Mali e Gana estão nas eliminatórias da Copa do Mundo, tendo Comores e Madagascar em seus grupos. E a Tunísia, só para deixar aqui o nome do novo treineiro, é o Fawzi Benzart, que vai assumir aí agora a seleção da Tunísia daqui para frente. Vamos ver se ele vai dar um jeito, vamos ver se vai dar um up. E o René Belgibre, que quis ficar na Tunísia, ficar na Inglaterra para jogar a Premier League nem para cá, acabou indo para a Championship. Vai voar na Championship, mas não deixa ser engraçado, porque os objetivos não foram já não ter jogado a última Copa Africana das Nações também, e assim, pelas pompas que ele chegou, né, cara, a federação apresentou ele, assim, tipo assim, ó, esse vai ser o cara que vai levar um patamar maior no futuro, e ele simplesmente, assim, descompromissado com a seleção, e beleza, tudo bem também, se não quiser, que não vá também, melhor do que ter um jogador insatisfeito, mas, cara, eu acho que eu já posso começar a citar que o Medjib é uma decepção dentro da Tunísia. Mas ele nem teve tantos jogos assim, mas aí me parece algo mais pessoal dele mesmo. Exato, vamos aguardar. Ele é muito novo ainda, também tem 21 anos, vamos ver se ele volta aí. Né? Dito isso, eu gosto muito, tá? Então, eu também, minha camisa da Tunísia é com o nome dele. Só digo isso. É isso.
Só passar a agendinha aqui para fechar. Então, dia 5 de setembro, dia 4, perdão, tem Comores e Gâmbia. E no dia 5 tem Tunísia e Madagascar. Aí no dia 8 tem Gâmbia e Tunísia. No dia 9, Madagascar e Comores. Tem que ver essa questão de transmissão. Na última eliminatória, todos os jogos passaram no YouTube da CAF no Brasil. Então, ainda não sabemos se vai se manter, mas ia ser bem legal se fosse assim. Grupo B eu acho que tem uma distância maior. A gente tem Marrocos, a gente tem o Gabão, República Centro-Africana e Lesoto. O Marrocos já está garantido, então se o Marrocos ficar de segundo para baixo, só passa um. Né, Luiz? Acho que a gente tem um Gabão aí que está tentando se modelar, né? Fez uma eliminatória da última CAN muito boa no começo, depois caiu e acabou perdendo a vaga. E para a Mauritânia, no caso. E a gente tem a República Centro-Africana, que foi a seleção das que não jogaram a CAN ainda, que bateu na trave de conseguir a vaga para a última CAN. A gente já viu aí nessa questão de futebol, até mesmo o jogo que ela fez contra a Gana na última rodada eliminatórias da Copa, um 4-3 insano. É uma seleção que está evoluindo. E o Lesoto, que já brincou nas eliminatórias, né? Já até assumiu a liderança do grupo por um momento, mas é uma seleção mais frágil. É aquela questão, né? Ver se o Japão vai se impor em relação à República Centro-Africana e, claro, Marrocos, que mantém força máxima, né? Já saiu a convocação, inclusive, hoje do Marrocos para esses jogos. Marrocos mantém força máxima, é a grande seleção do continente. Acho que é uma eliminatória para o Marrocos se preparar para jogar em casa e fazer cumprir a expectativa que a gente tem, que eles não alcançaram esse ano na Costa do Marfim. Exatamente. Tem uma pressão gigantesca, né, cara, pro Marrocos conquistar essa Copa Africana das Nações. E por incrível que pareça, cara, vai ser uma Copa Africana e um circuito aí de eliminatórias para CAN muito importante para a vida do Walid Regragui, né? Eu jamais, cara, falaria que o Walid Regragui, ele não mereça ir para uma Copa do Mundo em 2026. Mas o jeito que o povo do Marrocos é exigente com o Walid Regragui, com esse Marrocos depois da Copa do Mundo de 2022, não conquistar uma Copa Africana das Nações de 2025 é um fracasso total, né? Ainda mais por jogar em casa. E é aquele peso do Marrocos também não conquistar há muito tempo, né? Uma Copa Africana das Nações e pela qualidade que tem, né, cara? Não dá pra não dizer isso, né? Então, assim, eu acho que a boa notícia dessa convocação do Marrocos é o aproveitamento de alguns jogadores que eram do Sub-23, né, e que jogaram as Olimpíadas. O Tagliani foi um volante muito interessante, assim, para mim um dos melhores volantes, assim, jovens do Marrocos. E o Asnou, né, cara, o Asnou, que é do Bayern de Munique e tal, já tinha jogado no Marrocos desde o Sub-15, não foi, curiosamente, pro último Mundial e nem convocado para essas Olimpíadas, mas eu acho que ele queria se firmar no Bayern de Munique nessa época de pré-temporada, e o Kompany colocou bastante ele, cara, colocou ele como titular no jogo contra o Tottenham, inclusive no amistoso que teve da pré-temporada, e o lateral esquerdo joga como ala, 18 anos, convocado pela primeira vez, então vai ser bem interessante da gente ver. E o outro lado, cara, o Gabão, né, o Gabão, cara, eu não sei como é que vai ser a questão do nosso querido Aubameyang, se ele vai ser convocado nessa também, tá jogando na Arábia Saudita, talvez sim, talvez não, toda hora o Aubameyang vai e volta, mas eu acho que ele voltou de vez, né, ele já tinha voltado de vez no último circuito de eliminatórias para a Copa do Mundo, mas eu não sei se ele vai ser convocado mais para essa disputa da Copa do Mundo, né, das eliminatórias para a Copa do Mundo, ou se vão deixar ele de fora para essa da CAN. Mas tem o Bouanga, né, cara? O Bouanga tá sendo destaque na MLS lá, tá fazendo muito gol. Não tem o Aubameyang, mas tem um atacante bem interessante aí do Gabão, que normalmente já joga um bom tempo, né, na seleção de Gabão já. Pelo menos já jogou umas 2, 3 edições de Copa Africana. Eu acho que vai dar Gabão nesse segundo lugar, cara. Mas quem sabe a República Centro-Africana tira uns pontinhos ali, mas a República Centro-Africana tem uma tradição de sempre morrer na praia, né? Ela chega na última ali, eu lembro que teve, cara, não vou lembrar agora, mas eu acho que foi nas últimas eliminatórias pra CAN, que a República Centro-Africana precisava de um empate em casa pra se classificar. Eu acho que era algo do tipo assim, e conseguiu perder. Contra Angola. Exatamente. Então, assim, pode ser que a República Centro-Africana... O Pedro Gonçalves contou a história desse jogo ainda, porque foi uma saga chegar lá, foi muito louco. Exatamente, bizarro. Então pode ser que essa seleção faça um pouco de força aí contra o Gabão, mas eu acho que vai ficar Marrocos e Gabão, quem sabe uma República Centro-Africana, mas não dá, né, cara? O Gabão não pode ficar de fora dessa Copa Africana de Nações, porque tá bem acessível para ela, mas vai ser difícil. Uma coisa é no papel, outra coisa, como diria o outro lá, é enfrentar a República Centro-Africana lá na casa dos caras, né? Se for jogar em casa, né? É enfrentar o Lesoto lá no Lesoto. Lá no Lesoto, se eu não me engano, o Lesoto é um desses... Não, é Serra Leoa, eu tava confundindo já.
Serra Leoa, eu lembro quando o Egito jogou em casa pelas eliminatórias da Copa... Salah sofreu. Sofreu. E era um gramado meio que sintético, assim, né, cara? Era interessante. Mas, enfim, enfrentar o Lesotho lá, cara, eu não desejo nem pros meus maiores inimigos. O Lesotho normalmente manda os jogos na África do Sul, né? E pelo menos que eu posso ver aqui, vai ser no Marrocos também, né? Por questão aí de tá desvaziado também, né? Não tem tanto aquele clima de... Não tem aquele clima, né, de estar jogando em casa ou fora, porque normalmente costuma ser um estádio mais esvaziado na África do Sul, bem lembrado. Exatamente, mas nessa da janela tá marcado para Marrocos, pelo que eu tô vendo aqui. Marrocos e Gabão em Agadir, República Centro-Africana e Lesotho também no Marrocos, esse dia 5, do jogo do Marrocos dia 6. E aí na segunda rodada, também em Agadir, vai repetir aquilo que o Marrocos fez, né, nas eliminatórias para a Copa, recentemente, sendo visitante e mandante contra o Lesotho. E em Franceville tem Gabão e República Centro-Africana dia 10. Chequei aqui, ó, Luiz. O Aubameyang tá convocado, hein? Olha só, o Aubameyang convocado para esse jogo. Bom agora, demais, né? Porque nunca agora ele tá curtindo a vida. Agora ele quer ser feliz, quer levar o Gabão para a Copa do Mundo. Copa, né? Ele meio que falou, né? Quando veio aí essa questão no grupo das eliminatórias da Copa, né? Que tem a briga com a Costa do Marfim. Até mesmo a gente falou muito sobre a questão da repescagem, né, que é uma chance muito grande do Gabão ir para a repescagem. Deu para sentir que ele tem esse desejo de ir para a Copa do Mundo e talvez, pelo desse aumento de vagas, pela repescagem, o Gabão possa conseguir. Então ele está com esse plano e acho que ele não vai abandonar só, né, do jeito que ele sempre foi. Mas agora acho que ele cantou, eu voltei para ficar, porque aqui é o meu lugar, já diria Roberto Carlos e o nosso querido Aubameyang. Vamos ver aí se ele vai se manter e vai conduzir a seleção do Gabão para mais uma CAN, ou será que não? Como já diria o nosso glorioso padrinho mágico Cosmo. Tá certo? Agora a gente vai pro grupo C. Luiz, o grupo C que tem um reencontro que a gente viu na última CAN, que foi dramático, entre Egito e Cabo Verde, né? O Egito sofrendo horrores para conseguir uma classificação contra Cabo Verde reserva, mas tem uma questão aqui que uma seleção sensação da última CAN vai ficar de fora, né? Ou o Egito também fica de fora de vez e não vai, que eu acho bem difícil, mas ou Cabo Verde ou a Mauritânia, que a Mauritânia também está nesse grupo, muito interessante. Além dela, a gente tem a Botsuana do nosso querido Didier lá, que está fazendo um trabalho lá desde o ano passado, Didier Gomes da Rosa, e a Mauritânia, que acho que tem um grande destaque, que segue com o Amir Abdou, né, que muita gente cantava que ele ia sair, teve proposta para ir para outras seleções, ele ficou na Mauritânia, e acho que esse é o maior trunfo da Mauritânia aí para tentar essa vaga contra, principalmente, Egito e Cabo Verde, que a Botsuana fica para trás, mas essa disputa entre Cabo Verde e Mauritânia, isso se os dois não superarem o Egito, vai ser muito interessante. O que dá para prever? O que você espera aí desse grupo C? Exatamente, inclusive já tem na abertura, né, Egito e Cabo Verde, né, se eu não me engano o jogo é no Cairo. Cara, pra mim esse é um dos melhores jogos aí dessa primeira rodada, que é Egito e Cabo Verde, é um jogo que eu quero assistir bastante, porque Cabo Verde é uma seleção que, beleza, fora de casa, nas eliminatórias para a Copa do Mundo contra Camarões, tomou lá, né, um apavoro bonito de Camarões, daquele jeito que tava, mas é uma seleção muito corajosa, uma seleção, inclusive agora com o Logan Costa, que é o atacante deles, que foi pro Villarreal, né? E aí, eu acho que, se eu não me engano, ele custou 17, 18 milhões de euros, e foi a maior contratação já da história em números do Villarreal, e é um cabo-verdiano, é o Logan Costa. Então, cara, acredito que vai ficar entre Cabo Verde e Mauritânia mesmo. Claro, Botsuana acho que até joga em casa, hein, cara? Se Botsuana fazer o que fez joga, né? Nas últimas eliminatórias. E Botsuana Botsuana é forte em casa, jogando em casa, né? Uma seleção muito ofensiva. Eu gosto muito dessa seleção da Botsuana, porque os caras não querem saber de nada, cara. Os caras vão pra cima mesmo. É uma equipe muito bem treinada, né? Chegou muito bem, bateu oitavas de final na última Copa Africana de Nações. Cara, Cabo Verde tem obrigação de passar, mas pela representatividade que Cabo Verde conseguiu dentro da lusofonia e dentre as seleções em ascensão, especialmente na última Copa Africana, batendo quartas de final, e para mim, jogando um dos melhores futebol da última Copa Africana de Nações, pelo menos top 5, foi uma das 5 seleções que mais jogaram futebol de verdade mesmo na última Copa Africana de Nações. Eu acho que vai ficar novamente Egito e Cabo Verde, que, assim, volta e meia estão se enfrentando, né? Egito e Cabo Verde já ficaram no mesmo grupo, se eu não me engano, né? Não lembro, eu acho que foi o mesmo grupo da última Copa Africana de Nações também. E Cabo Verde foi mais longe que o Egito, né? Então acho que vai ficar Egito e Cabo Verde, mas, cara, é uma pena. Eu fico até triste, cara, porque Mauritânia e Botsuana não deveriam ficar fora.
deu uma Copa Africana de Nações. Mas uma dessas daí, se a gente for olhar trabalho, a Mauritânia é uma terceira força que pode tirar ponto de Cabo Verde, né? Então o Cabo Verde, assim, vai ter esses 2 jogos contra o Egito, se conseguir pontos, se conseguir vencer, especialmente em casa, vai facilitar bastante. Cara, se não, vai ter que ir ali no duelo ponto a ponto, gol a gol, especialmente com a Mauritânia, né? E Botsuana dificilmente não vai tirar pontos de alguém jogando em casa, seja contra a Mauritânia, seja contra Cabo Verde, ou quem sabe até contra o Egito, que o Egito é difícil, né, cara? O Egito sempre dá um jeito de não perder. Fez um jogo lá contra a Guiné-Bissau, pelas eliminatórias da Copa do Mundo, fora de casa. Assim, 60 minutos ficou vendo a cor da bola, e aí depois vem o Salah e mete um golaço lá. Tipo, o Egito é assim, né? Não tem jeito. Mas acho que vai ficar Egito, Cabo Verde mesmo, mas quem sabe a Mauritânia aí triscando essa segunda vaga também. Mas eu não consigo imaginar. Seria uma grande decepção se Cabo Verde ficar de fora da próxima Copa Africana de Nações. Mas é possível, porque tem um trabalho sério na Mauritânia e também em Botsuana. Esse trunfo do Amir Abdul é muito forte na Mauritânia, né, cara? A gente viu o que ele já fez em Comores, viu o que ele fez na Mauritânia, viu o que ele fez na Cana, levando a Mauritânia para as oitavas de final. Então, realmente não dá para dar bobeira com a Mauritânia, né? O Cabo Verde ali do nosso glorioso Bubista tem que estar atento, né, para manter essa segunda força, manter nível, mas não dá para suspeitar caso o Egito e Cabo Verde fiquem pelo caminho, não. Eu vejo essa Mauritânia vindo com muita força. A gente vai ter Egito e Cabo Verde, como você falou, na abertura no dia de 6 de setembro, e no dia 7 tem Mauritânia e Botsuana, esse jogo na Mauritânia mesmo. E aí no dia 10 a Botsuana recebe o Egito em Francistown e Cabo Verde encara a Mauritânia em Praia também. Ó, Cabo Verde e Mauritânia é um ótimo jogo para a gente conferir. Então, jogos aí bem parelhos, né, nesse grupo C. E grupo D chegou, grupo D que eu sei que Luiz Fernandes está com aqui, ó, água na boca para falar do grupo D, porque tem quem? Tem a Nigéria aí que vem com um novo treinador, né? A Nigéria anunciou aí nessa semana que Bruno Abadia vai ser o seu novo treinador que alemão, passou por várias equipes do futebol alemão, da Bundesliga, o último trabalho foi no Stuttgart no ano passado, e além da Nigéria tem quem também está tirando o sono da Nigéria nas eliminatórias da Copa do Mundo, que é Benin, né, que está fazendo uma boa campanha, a Líbia e Ruanda, que também Ruanda é o sonho, né, aquele projeto de um dia chegar a Ruanda também, está no grupo da Nigéria nas eliminatórias da Copa, perdão. Luiz, acho que tem muito para falar sobre a vice-campeã da última CAN, que tentou, né, manter ali depois de ser o José Peseiro, um trabalho local com o Felipe Jorge, não deu certo, foi para o nome estrangeiro, esperava qualquer nome, mas como você falou no começo, veio um nome acho que não agradou muita gente, e um grupo que não dá para dar bobeira, porque a gente está vendo o Benin e Ruanda fazendo boas campanhas nas eliminatórias para a Copa. Benin ganhou da Nigéria, inclusive, na última rodada das eliminatórias, e também a gente tem ali a presença da Líbia, que também faz um trabalho muito interessante, né, nessas eliminatórias. Está ali no grupo com Cabo Verde, né, com Camarões, né, de olho ali numa vaga que sobrar, também pode ficar de olho numa vaga aqui nesse grupo. Cara, assim, até o Cannavaro o Cannavaro tá na lista de todo mundo, né? Impressionante, né? Sempre tem uma lista das seleções africanas que aí você pode contratar, e o Cannavaro tá sempre lá. Ele tava nessa lista aí também, mas o principal nome que a Nigéria queria contratar era o Hervé Renard, né? E eu acho que é o principal nome das grandes seleções sempre, né, da África, assim, é o Hervé Renard, que foi mal, né, pra caramba nas últimas Olimpíadas, agora com a seleção feminina da França também, mas um cara multicampeão, né, e é muito respeitado, né, cara, pelas federações africanas também, pela história que ele tem na última década no futebol africano e tal, e é sempre um bom nome. Pra mim seria realmente um bom nome para a seleção da Nigéria. Mas, como a Nigéria não vai ter o Labadia, cara, o Labadia, assim, como eu tava falando em off contigo, falei nas minhas redes sociais também, é um cara que nunca treinou fora da Alemanha, é um cara que na Alemanha sempre treinou time, em grande parte, que lutavam para não cair, e não é necessariamente clubes pequenos, né? Um cara que treinou Hamburgo, treinou o Stuttgart, né, por último, treinou o Hertha Berlim, o Wolfsburg, treinou times tradicionais da Alemanha. Só que sempre em momentos em que eram elencos que lutavam para não cair, né? Inclusive, antes do Stuttgart ser o Stuttgart que a gente viu na última temporada, com o Royneb, antes era o Labadia, né? E aí era naquela época mesmo que o Stuttgart tava quase caindo mesmo para a segunda divisão, e era o Labadia. Mas, cara, não sei, cara, eu acho que, assim, não tem perspectiva nenhuma que seja algo bom pra Nigéria, sabe? Porque é um cara que nunca treinou, cara, possivelmente nunca nem pisou na África, em qualquer país africano, mas tem um grande elenco nas mãos, né, cara? Então, assim, às vezes pode pegar um cara que já é acostumado a momentos assim, porque a Nigéria, assim, a Nigéria é a Nigéria,
Mas, sim, se pegar um técnico que sabe trabalhar equipes em momentos difíceis, e o Labadia aparentemente sabe, apesar de não ter bons trabalhos, ele tem, se não me engano, 30 e poucos jogos ou 40 e poucos jogos nos últimos anos e tem 10 vitórias. Sim, também não é um cara muito vitorioso também. Então, assim, é difícil defender o Labadia. O pessoal que tá me ouvindo deve estar percebendo que eu tô tentando procurar bons motivos, mas é difícil, cara. A Federação Nigeriana ela não se ajuda e, assim, falando muito sério, é inadmissível a Nigéria ficar fora. Eu sei que a gente tá falando da Copa Africana das Nações, mas é um começo do trabalho que vai respingar lá nas eliminatórias para a Copa do Mundo também. E de novo, Benin, né? E é inadmissível a Nigéria, primeiro, não ir para a Copa Africana das Nações. Não consigo, assim, imaginar a Nigéria não ir, mas eu consigo imaginar a Nigéria tendo dificuldades, tá? Assim, chegando na última rodada, pelo menos precisando de um empate para classificar. Porque o futebol da Nigéria é inexistente, né? É uma boa seleção, tem bons nomes, mas nesse grupo contra o Benin aqui, cara, eu acho que vai dar a Nigéria e acredito, acho que a Líbia vai passar, cara. Está com cara que a Líbia vai voltar para a Copa Africana das Nações depois de um tempo, depois de tudo que aconteceu também na última década lá, né, com o Gaddafi caindo, aí a seleção ficou muito tempo fora, né, sem jogar, jogando na Tunísia normalmente, mas a gente sabe que a Líbia sempre foi uma seleção competitiva, né, cara, uma seleção que sempre tira ponto das grandes seleções. E, cara, não sei onde vai ser o jogo da Líbia, se for, sei lá, em Benghazi, se for em Trípoli, a Nigéria vai sofrer lá, tá? Então, pode colocar pelo menos um ponto para a Líbia lá contra a Nigéria, que a Nigéria não vence a Líbia lá. Não vence. Porque a Líbia realmente é uma seleção muito competitiva. Então eu vou apostar aqui, tá? Nigéria e Líbia passando para a próxima Copa Africana das Nações. Apesar do Benin sempre ganhar da Nigéria nos últimos anos aí, eu vou apostar na Líbia, porque eu acho que a Líbia tem um bom potencial e tem talento e tem competitividade para estar na próxima Copa Africana das Nações. O Paul Kagame vai puxar tua perna à noite, hein, cara? Você não citou a Ruanda aí como um potencial, ele vai ficar bravo com você. Então, abre o olho. Porque, querendo ou não, a Ruanda também tá no mesmo grupo da Nigéria e tá na frente, né? Tá Benin e Ruanda na frente da Nigéria. Você falou desse respingar justamente por isso. Ruanda lidera o grupo, inclusive. Ruanda estaria na Copa do Mundo hoje. E tá 4 pontos na frente da Nigéria. Então esse respingar bate muito nisso, né? A Nigéria precisa de um trabalho sólido agora para conseguir, lá no ano que vem, quando voltar às eliminatórias da Copa, reviver isso aí. E achei muito legal. Vai ser o primeiro jogo na década da Líbia em Trípoli, né? Então vai ser uma festa. Lindo, então, e a Líbia, no momento, está na repescagem, né? A Líbia é uma das seleções que iria para a repescagem da Copa do Mundo. Então dá para imaginar uma disputa aí muito boa entre todas essas seleções, né, dependendo do nível que a Nigéria apresentar nesse grupo. Então, esse jogo da Líbia vai ser contra a Ruanda, em Trípoli, no dia 4. No dia 7, a Nigéria recebe Benin em Uyo. E aí, no dia 10, a Ruanda recebe a Nigéria, em Kigali. E na Costa do Marfim, Benin encara a Líbia. Esse jogo também no dia 10. Tá certo? Agora vamos falar do Grupo E. Grupo E aí que tem a Argélia, que também está tentando aí modificar, né? A gente está falando desde depois da CAN sobre uma renovação na Argélia, né, que agora tem o Petkovic como seu treinador, o Vladimir Petkovic, e a gente vai ter a Guiné Equatorial, que depois do baque, né, causado pela punição, né, acabou tendo todos os problemas possíveis e se deu mal nas eliminatórias da Copa do Mundo, vai ter que ressurgir aí nessas eliminatórias da CAN. O Emiliano Sue, para quem não sabe, né, fez a Guiné Equatorial pegar um gancho aí de partidas e todo um caso bizarro que aconteceu, além da Libéria, que é a seleção que você já falou até mais cedo, e o Togo que mudou de treinador, Togo que trouxe o Nimo Bedare, né, jogador que atuou na Copa do Mundo, agora vai ser o treinador do Togo. Luiz, acho que é um grupo que a gente espera muito da Argélia, né, por conta, né, dessa questão de tudo que aconteceu na CAN, nessa renovação. Desse Guiné Equatorial vai ter força para se manter, e se o Togo, com um novo trabalho, ele vai conseguir chegar. Em tese, é um grupo, né, teoricamente, é um grupo fácil para a Argélia e para a Guiné Equatorial, mas pode perder pontos com a Libéria, como já falou, enfim, tem as suas armadilhas essa chave, não? Tem. Apesar de o projeto com o Petkovic já não dá, assim, claro, está no começo, primeiro ano do Petkovic, sofreram muito nas eliminatórias, né, para a Copa do Mundo agora também, especialmente fora de casa contra o Uganda. Tem algumas coisas que eu não entendo, cara, nessa convocação da Argélia, que, por exemplo, foi ter deixado de fora o Shaibi. Shaibi é um dos melhores jovens argelinos aí na Europa, jogando na Alemanha, né?
Antes ele jogava no Toulouse. E não foi convocado, cara, agora para essas eliminatórias para a Copa Africana das Nações. Então, assim, algumas decisões do Petkovic já começam a ficar um pouco nebulosas, sabe? Claro, assim, o Petkovic, pelo que eu tenho visto da galera, dos torcedores argelinos, eles não são lá, tipo, eles não estão curtindo muito o Petkovic, né? Na verdade, ninguém esperava o Petkovic logo depois do Jamel Belmadi, né? Que é um cara, querendo ou não, marcou a história da Argélia. E eu tenho uma sensação que o Belmadi ainda vai voltar, sabe? Voltar com ex. É isso, cara. Eu acho que a Argélia vai voltar com ex, velho. A Argélia vai voltar com ex até 2026. Eu acho que o Petkovic não vai ficar por muito tempo lá. Mas é a obrigação da Argélia, né? Com as peças que tem, com o Gouiri, né? Tem uns caras ali que metem gol, etc. Para chegar longe. Cara, e a Guiné Equatorial, por incrível que pareça, mesmo sendo roubada contra a Tunísia, né? Lá nas eliminatórias para a Copa do Mundo, é uma seleção que é, cara, impressionante. A Guiné Equatorial pratica o bom futebol. Bota lá, competitividade no dicionário. Vai aparecer lá. Termo oriundo do país chamado Guiné Equatorial. Os caras competem. E o Ivan Salvador, como sempre, salvando a Guiné Equatorial. Eu acho que vai ficar entre esses dois mesmos. Argélia na frente da Guiné Equatorial. Acho que a Guiné Equatorial tem até futebol para ficar na frente da Argélia, porque a Argélia, com esse trabalho do Petkovic, é muito instável. Então, assim, não ficaria surpreso se a Guiné Equatorial terminasse a fase de grupos na liderança, na frente da Argélia. Pelo futebol praticado, eu não duvidaria. E, cara, Togo acho que dessas seleções que podem tirar ponto, eu acho que Togo é a seleção que mais tem potencial, quem sabe, tirar ponto da Argélia e com certeza da Guiné Equatorial. Mas eu acho que vai ficar entre a Argélia e a Guiné Equatorial ali, mas eu acho que o Togo vai fazer uma campanha, assim, bem digna, sabe? Mas não vai chegar à próxima Copa Africana de Nações, infelizmente. Inclusive, o Adebayor que se aposentou, né, oficialmente nesse mês de agosto, né? Possivelmente a galera tá nos ouvindo em grande parte já em setembro, porque a gente tá gravando nos últimos dias de agosto, mas o Adebayor se aposentou oficialmente agora em agosto de 2024. 4 anos depois do seu último jogo, né? Espetacular uma carreira do Adebayor. É verdade. Absurda essa notícia. E só para contextualizar, o Luiz falou do gol do Ivan Salvador, foi um gol contra Malawi, né? Depois de todo esse baque da Guiné Equatorial com o Emile Sue, o jogo contra a Tunísia, que foi um pênalti muito duvidoso, marcado para a vitória da Tunísia, a vitória contra Malawi, né? Para dar aquela lavada. E eu imagino até por essa questão das eliminatórias da Copa, a Guiné Equatorial vai vir muito com a faca nos dentes para conseguir essa vaga, né? E aí, pro Petkovic cair, vai lá, aposta. Onde que vai ser o fracasso dele, Luiz? Vai ser agora ou vai ser nas eliminatórias da Copa? Porque em algum lugar a Argélia tem que se dar mal. Ou vai classificar para a Copa, mas vai dar mal na CAN e vai cair. Qual que é a sua aposta aí? Eu acho que vai ser nas eliminatórias da Copa, cara. Eu acho que vai ser definitivamente nas eliminatórias da Copa. Mas eu acho que nesse começo, nessa data de FIFA de setembro agora, eu acho que a Argélia não vai mostrar aquele futebol que encanta os argelinos, sabe? E, cara, querendo ou não, tem a sombra do Jamel Belmadi. Então, assim, beleza, não querendo comparar, mas, cara, tem que jogar minimamente depois do título que teve em 2019. Cara, um futebol lindo da Argélia de 2019 até aquela Copa Africana das Nações que a Argélia acabou sendo eliminado no fase de grupos. A Argélia jogava um futebol assim vistoso, cara, era bonito de ver, era bonito mesmo de ver. Não vai para a Copa do Mundo e acaba sendo eliminado na fase de grupos da Copa Africana das Nações, né? Mas eu acho que essa data FIFA já vai continuar sendo abaixo, tá? Pode conseguir vitória, pode conseguir ganhar, ainda mais jogando em casa, mas a gente já viu que perdeu para a Guiné em casa, né? Nas últimas eliminatórias para a Copa do Mundo, que é algo que a Argélia dificilmente perde. Então aquilo já me deixou com uma pulga atrás da orelha, tá? Eu acho que, sinceramente, o Petkovic não chega em 2026 com a Argélia, sinceramente. Eu acho que não chega, não. Eu acho que a vitória contra o Uganda deu uma lavada, porque ainda saiu perdendo, né? Foi um segundo tempo muito bom, com os jovens. E foi algo que deu uma lavada. Vamos ver se vai manter. Aí um dos jovens que fez o gol não foi convocado. Exatamente. Pelo amor de Deus. E a Argélia já tem logo de cara a Guiné Equatorial em casa na primeira rodada. Então é complicado. Dia 5, o Togo no dia 6 recebe a Libéria em Lomé. E aí no dia 9 tem Guiné Equatorial e Togo em Malabo. E a Libéria no dia 10 recebe a Argélia. Então todo mundo jogando em casa nesse grupo. Agora a gente vai pro grupo F que recria uma dupla aí, né, que a gente teve na última eliminatória da CAN, com Gana e Angola, e a gente também tem a presença de Níger e do Sudão.
Luiz, acho que a seleção da Angola ganhou muito destaque, porque o Bastos, enfim, voltou para a seleção, né? Era uma questão que, com a titularidade dele no Botafogo, para mim, era questão de tempo. Óbvio que teve vários problemas, até se você quiser explicar mais uma vez, já explicou nas suas redes sociais, mas o problema que tinha do Bastos para retornar à seleção. Mas com a campanha do Botafogo e ele sendo titular absoluto, era questão de tempo do Pedro Gonçalves chegar e, não vai ter jeito, você vai ser o nosso homem de confiança. E Gana, que vem nessa reconstrução, né, tentando retomar mais uma vez o projeto, e dessa vez, assim como na outra, os dois quase dando bobeira, a República Centro-Africana quase pegou, agora tem uma seleção mais experiente, que é o Sudão. Sudão que está fazendo uma grande eliminatória de Copa do Mundo, né, já mostrou potencial várias vezes, e é uma seleção que, se um dos dois der bobeira, tá ali para abocanhar. Não é à toa que o Sudão é o líder do seu grupo nessa eliminatória da Copa do Mundo. O Sudão estaria indo para a Copa do Mundo e Senegal não, por exemplo. Né? E tem Níger também, que acho que é só para completar mais a chave, mas o que você espera aí desse grupo aí, que se Gana, principalmente Gana, que gosta de dar umas bobeiras, tem um Sudão ali bem de olho nessa vaga. Exatamente, cara, é o grande, muito interessante, né, cara, muito legal, assim, ver o Bastos voltando à seleção de Angola. O último jogo dele tinha sido numa eliminatória, se eu não me engano, acho que era eliminatória para a Copa do Mundo ainda, em setembro de 2021, e ele foi vítima também daquela Angola que a gente conhecia antes da última Copa Africana das Nações, né? Porque quem olha para Angola agora, nesse ano, acho que sempre foi essa energia linda, essa energia compartilhada, a federação funcionando, mas na verdade, inclusive, e aí vocês entrevistaram o Pedro Gonçalves e, cara, ele nunca falou e nem o Bastos nunca falou exatamente o motivo, né, desse afastamento, mas a gente sabe que é uma questão de racha interna, de opiniões, por ele ter sido, e ele é um dos líderes, mesmo não estando nesses últimos tempos de Angola, é um dos líderes dessa geração, né, cara, um cara que jogou pela primeira vez em Angola lá em 2011, é um cara que começou a ser titular da seleção de Angola em 2014, isso é 10 anos, cara, então 10 anos assim não se jogam fora, né, mas o que é mais interessante é a volta do Bastos voltando, não porque ele é um medalhão, não, voltando porque ele tá jogando muita bola. Para mim, nesse momento, até agosto, começo de setembro de 2024, é o melhor zagueiro do futebol brasileiro. E é bom ele voltar bem fisicamente, feliz. E eu acho que isso é um grande exemplo para o projeto de Angola pós-Copa Africana das Nações, né? Parece que as partes mais importantes, digamos que baixaram um pouquinho a bola. Viram que é aquilo, né, cara? Angola é maior do que qualquer jogador, de qualquer ego, de qualquer discussão. Por mais que ser um dos problemas e uma das reclamações do Bastos fosse a questão da estrutura, ele de fato tinha razão, né? Porque a gente tem agora o Clinton Mata, que voltou nas últimas eliminatórias, que há 10 anos não jogava pela seleção de Angola. Então, assim, a culpa em si pode ter recaído sobre o Bastos e tal, porque estava num mau momento em Angola estava num mau momento e cai por cima dele, um cara que tem opiniões, que tem posicionamento, isso é importante para a seleção de Angola, mas é importante ver também que o Pedro Gonçalves viu um valor nele, e como o Pedro Gonçalves falou na coletiva da imprensa, durante a convocação, é um Bastos interessado na seleção de Angola e competitivo, ou seja, dá a entender que ele também tinha pedido um tempo, né, depois de toda essa situação em 2021, tinha ido para a Arábia Saudita, etc, agora volta com a cabeça no lugar, e com certeza, né, cara, não tem jeito. O efeito Copa Africana das Nações é muito importante. E aí, para terminar, eu acho que tem 4 ou 5 nomes dessa seleção convocada por Angola, que são os jogadores que jogaram a COSAFA, né? Então, a gente fala, COSAFA é só mais um torneio. Cara, é um projeto integrado. E eu vejo muito isso que acontece, por exemplo, em Marrocos, e que eu tô começando a ver em Angola, um projeto integrado. Toda competição é importante, tanto é que o Pedro Gonçalves treinou, né? Então, 4, 5 jogadores nessa convocação agora jogaram a COSAFA, vão jogar agora essas eliminatórias para a Copa Africana das Nações. Isso faz com que você abra um leque maior de possibilidades de jogadores, não importa se eles jogam em Portugal ou se eles jogam no girabola, especialmente no girabola, mas são jogadores que sempre vão estar disponíveis para qualquer momento. E aí, são jogadores que já vão ter experiência, né, em jogar pela seleção angolana também. Então, isso é muito importante. Então, cara, para mim, esse é o destaque. Bastos voltando, né? E Angola, para mim, dentro do futebol praticado, é a seleção favorita a ficar com o primeiro lugar. Mas, cara, a seleção de Gana voltou, né? Aí é que tá. A seleção de Gana, o Cotoado, voltou
Eu voltei, cara, eu adoro o cenário africano, porque as coisas, elas mudam de um dia pro outro. E, cara, Angola voltou a praticar o futebol. Infelizmente, sempre tem que ter sempre sai um malandro, no caso é Gana, e o otário da vez era o Mali, que sofreu nas últimas eliminatórias aí contra Gana, sofreu uma virada, como sempre o Mali sofreu uma virada, óbvio. Mas, cara, Gana deu um up, como a gente falava, por exemplo, da vitória fora de casa da Argélia contra o Uganda. Essa seleção de Gana do Otuado agora tendo um trabalho sério, assim, ele não sendo interino e sendo técnico fixo, vai dar um up. E, cara, eu acho que é o grande jogo, né, cara? Gana e Angola, Angola e Gana vai ser o jogo, os dois jogos que a gente vai poder ver ida e volta vão ser os jogos mais importantes e possivelmente confrontos que a gente possa ver na Copa Africana de Nações 2025. Mas é como tu falou, o Sudão é uma seleção, cara, que ela vai tirar ponto. Ou de Angola ou de Gana. Com certeza vai tirar ponto, especialmente jogando dentro ou fora de casa, seleção. Mas seria uma surpresa muito grande, cara. Seria uma decepção muito grande se Gana ou Angola ficasse de fora da Copa Africana de Nações. Mas Angola não pode esquecer que não é porque fez uma boa Copa Africana de Nações, melhorou sim muito o elenco a nível de peças, que essas eliminatórias para a Copa Africana vão ser fáceis, porque na última quase não classificou, né? Então, cara, é outro momento, uma seleção boa, mas para Angola, eliminatórias para CAN nunca costuma ser algo muito fácil, não. Pois é, e é curioso, você falou do Sudão, o Sudão vai mandar os jogos no Sudão do Sul, né? Uma questão diplomática muito desenvolvida, né? A gente viu até o jogo entre Sudão do Sul e Sudão, que foi nas últimas eliminatórias. Curioso aí ver o Sudão mandando jogos no país vizinho. Então a gente vai ter Gana e Angola logo no primeiro jogo, dia 5 de setembro. Antes, no dia 4, tem Sudão e Níger no Sudão do Sul. E aí no dia 8, na Angola, né, ali na região metropolitana de Luanda, tem Angola e Sudão. E no dia 9, em Berkane, tem Níger e Gana. Um abraço, povo de Níger, que não se sinta ofendido que a gente mal falou de Níger, porque não tem muito o que falar de Níger nesse grupo. E no grupo G, a gente tem um cenário, acho que muito desenhado aqui, para a atual campeã, Costa do Marfim, que chega com toda essa moral, depois de toda a história que aconteceu. Mas o grupo também não é lá essas coisas. Tem Zâmbia, que também esteve na última CAN, e tem Serra Leoa e Chad. Chad, como a gente falou, é a grande história da primeira fase. Ô Luiz, você vê alguém fazendo alguma graça aí, atrapalhando a vida da Costa do Marfim, até mesmo de Zâmbia? São duas seleções, pelo menos no papel, a gente pode falar que são duas seleções que estão muito à frente dos seus adversários. Cara, esse é um grupo que talvez o Serra Leoa normalmente é uma seleção que complica um pouco em casa. Mas eu não confio muito na Zâmbia também, cara. Infelizmente, eu já confiei mais nessa seleção da Zâmbia lá no começo, Petson Daka e outros jogadores que, enfim, acabaram meio que flopando no cenário internacional, e a seleção da Zâmbia também. Mas é uma seleção interessante, tem Petson Daka, tem o Fashion Júnior, que agora tá jogando na Arábia Saudita. Assim, é a segunda força do grupo contra a Costa do Marfim. Mas do jeito que a seleção da Zâmbia tá, cara, eu acho que a Serra Leoa vai dar uma complicadinha aí, tá? Eu acho que a Zâmbia vai passar, a segunda força, tem que passar, porque é a segunda força do grupo mesmo, e tem jogadores importantes também. Mas eu já esperei mais coisas da Zâmbia, sabe? Eu me decepcionei muito com a Zâmbia nos últimos 3, 4 anos, não ter conseguido ir para aquela Copa Africana de 2022, agora voltou. Mas dificultou, por exemplo, contra o Marrocos na fase de grupos, a seleção de Zâmbia, né? É uma seleção também, é uma seleção competitiva, não tem muito o que esperar de Zâmbia, infelizmente. Mas quem sabe, né? O Petson Daka volte a cravar gols aí, como sempre, na nossa querida Zâmbia. Mas acho que Serra Leoa em casa pode tirar uns pontos aí, cara, especialmente de Zâmbia. Eu gosto dessas seleções como o Chad, que não tem muito assim. Deixa lá o Chad jogando, aí vai lá, né, consegue tirar uns pontos e tal. Mas acho que vai ficar entre Costa do Marfim, né, atual campeã africana, testando alguns nomes interessantes nessa primeira data FIFA agora também. Mas é uma seleção que se fortificou muito, cara. Essa seleção de Costa do Marfim é uma seleção que dá do meio pra frente. Na verdade, nem só do meio pra frente, né, cara? A gente tem o Indicá, a gente tem o Diomandé na zaga, a gente tem o Singo, lateral direito do Mônaco, muito bom defensor, cara, muito bom defensor. No meio, nem se fala, né? Muitos bons jogadores, Sangaré, QC, outros atletas mais jovens. A Dingra jogando muito, né? No Brighton, Haller, Konaté, do Salzburg. Cara, tem muitos nomes. O Nicolas Pepe voltando a jogar bem agora no Villarreal, né? Foi contratado. Eu acho que é um cara que vai estar em 2025 aí, porque ele tá voltando a jogar bem.
depois de um tempo. Então, eu acho que vai ficar bem entre Costa do Marfim mesmo e Zâmbia. Pois é, o sócio falou da Serra Leoa, pelo menos essa primeira rodada, vai mandar o jogo na Libéria, né? Acho que aquele incidente também com o Salah deve ter algum envolvimento nessa troca de mando. Então a gente vai ter Costa do Marfim e Zâmbia no dia 6 no Estádio da Paz, e também no dia 6 tem Serra Leoa e Chad na Libéria. No dia 9 tem Zâmbia e Serra Leoa em Zâmbia, e Chad e Costa do Marfim no dia 10 em Yaoundé, no Camarões, onde o Chad costumeiramente manda seus jogos, né? Já é uma tradição que o Chad é colado em Camarões. Agora passamos para o Grupo H. O Grupo H que tem 3 seleções que estiveram na última CAN. A gente tem República Democrática do Congo, Guiné, Tanzânia e Etiópia. A gente tem aí querendo ou não, uma reedição, né, de jogo que aconteceu lá nas quartas de final, né, entre República Democrática do Congo e Guiné. A gente tem a seleção da Tanzânia, que também esteve na CAN. A gente já falou várias vezes desse processo, né, que a gente acredita que pela estrutura que há no futebol da Tanzânia, isso vai impactar em algum momento na seleção. E a Etiópia, que infelizmente chega naquela condição, né, Luiz, que você falou das seleções ali do chifre da África, que realmente não consegue se desenvolver tanto. Com quem que você vê? Você vê uma disputa ali, a Tanzânia chegando a brigar por essa vaga. Eu acho que vai ser uma disputa entre as 3 ali. Vai ser, talvez, vamos dizer, jogando o sarrafo para cima, vai ser uma disputa muito legal, né? Equilibrada, assim, pro alto, entre 3 seleções que disputaram a última CAN. Exatamente, né? Uma pena para a Tanzânia, né, cara? A Tanzânia, dentre essas seleções da África Oriental, é uma seleção e um país muito apaixonado pelo futebol também, assim como é o Quênia. E a Tanzânia fora, caso, né, não consiga ir para uma Copa Africana de Nações, é boa parte da África Oriental sem, por exemplo, um dos seus principais representantes na Copa Africana de Nações, né? Mas a Tanzânia também deu azar, né, cara, de cair nesse grupo com Guiné e República Democrática do Congo, porque são 2 seleções que, cara, estão muito bem dentre os projetos, assim, que a gente falava, né? Na última Copa Africana de Nações, se a gente for olhar seleções que se destacaram, que foram até certo ponto surpresas, né, para além daquelas seleções mais tradicionais, certamente a gente coloca República Democrática do Congo e coloca a seleção de Guiné. Veja essas 2 passando até com um certo nível de facilidade. Tá, facilidade, não tão fácil assim, porque como eu falei, enfrentar a Tanzânia lá, pode até ganhar a Tanzânia lá, mano, mas é difícil ganhar a Tanzânia lá, é um gramado pesado, né, aquele estádio raiz mesmo, né, o Mkapa lá, a torcida em cima também é muito difícil, cara, mas eu acho que vai ficar República Democrática do Congo em primeiro, óbvio, e Guiné mesmo em segundo, mas, cara, eu acho que a Tanzânia vai tirar uns pontinhos aí, tá, Tanzânia em casa, e a Guiné tem já essa fama de desligar do jogo de vez em quando, né? Quando tu acha que a Guiné vai ganhar esse jogo aí, tranquilo, mano, já ganhou lá da Argélia fora de casa, aí chega em casa e perde pra uma seleção que tu não imagina que vai perder. Então, a Guiné sempre tem que ligar esse alerta, porque Guiné nunca é uma seleção, quando a gente acha que Guiné vai ser uma seleção mais estável, Guiné vai lá e vacila e perde uns pontos bobos de vez em quando. Foi assim, inclusive, né? Se ganhou da Argélia, mas perdeu para Moçambique, né? Querendo ou não, por mais que a gente sabe do nível do Moçambique, já fala de Moçambique já, tem esse ponto. E você falou da Tanzânia jogar em casa, a Etiópia vai jogar na Tanzânia também, né, nessa primeira rodada. Então a gente vai ter no dia 4 Tanzânia e Etiópia no Capa, e no dia 6 em Kinshasa, República Democrática do Congo e Guiné. Aí no dia 9 tem Etiópia e República Democrática do Congo em Capa, e aí Guiné e Tanzânia na Costa do Marfim no dia 10. Então esse grupo aí dá para te dar uma aliviada, né, um grupo mais, vamos dizer, definido. E a gente vai para o grupo I que a gente tem uma disputa lusofônica, né, mas a gente também tem novidades. Grupo I que tem Mali agora de Tom Santos, que volta à África após uma passagem breve pelas Filipinas, ele que comandou Gâmbia, né, fez história em Gâmbia, agora assume o lugar do Eric Chelle. Eric Chelle foi demitido ali depois da derrota para Gana, empate com Madagascar nas vitórias da Copa do Mundo. E tem a disputa lusofônica entre Guiné-Bissau e Moçambique, além de Eswatini, que a gente já falou por aqui. Luiz, acho que, independente da chegada do Tom Santos, Mali é favorito nesse grupo, mas vai ser muito legal ver ele por lá. E acho que, no momento, o Moçambique tem uma vantagem em relação à Guiné-Bissau, mas acho que essa disputa pela segunda colocação entre os países lusofônicos vai ser muito interessante de acompanhar. Com certeza, cara. Inclusive, esse é um dos grupos mais interessantes dessas eliminatórias para a Copa Africana das Nações, porque a gente tem o Mali, né?
O Mali sempre me iludindo, né, cara? Pô, esse técnico aí é sensacional. Eu não esperava que a Federação do Mali fosse tão inteligente assim. Isso não é uma grande ironia, isso é um fato, porque a Federação do Mali é a federação que boicota os seus talentos, né? Apesar dessa geração do Mali, a gente vai tá vendo aí uma geração sub-17 muito interessante, né? Agora a gente teve o Sékou Koné, que foi, né, o terceiro lugar lá da última Copa do Mundo sub-17, acertando com o Manchester United. O Ibrahim Diarra, quando for completar 18 anos, vai jogar no Barcelona. A gente já teve um outro jogador agora também, destaque daquele Mundial Sub-17, que foi pro Villarreal. Cara, a gente tem bons nomes. Esses nomes, alguns deles podem ser que ganhem rodagem, inclusive até ano que vem, nessas eliminatórias aí para a Copa Africana das Nações. Só que falta comando, né, cara? Falta uma federação que trate os jogadores da forma profissional que eles merecem, né? Mas, cara, é uma seleção que eu acho que agora com esse novo técnico, que é um técnico que é especialista em desenvolver bons jovens a nível das seleções, ele foi um pai, né, cara, para essa seleção de Gâmbia, que foi para sua primeira Copa Africana das Nações lá em 2022, que bateu quartas de final com ele, né, cara? Ele saiu de uma forma chutada, essa foi a grande verdade pela imprensa gambiana. Eu acho que foram totalmente injustos com ele pela história que ele trouxe e desenvolveu a seleção de Gâmbia. Ele fez um grande trabalho, mesmo Gâmbia não conseguindo passar de fase, né? Se não me engano, na última Copa, caiu no grupo de Camarões, inclusive. Mas, assim, ele é o cara, assim, por incrível que pareça, ele é um cara que tem a cara do projeto do Mali, que é, óbvio, desenvolver jogadores mais jovens, de meia idade, mas também ajudar a trazer mais esses jogadores sub-17, sub-20 para outras convocações mais para frente, né? E tornar o Mali competitivo. Ele é um cara que, como eu falei, né? A gente estava falando em off também. Se a gente tem, por um lado, o Labad na Nigéria, que nunca pisou na África, beleza, é um cara que não é um treinador africano, mas ele conhece o futebol africano, ele treinou Gâmbia. Porra, o cara que treina Gâmbia, que desenvolve uma geração de Gâmbia, um paísinho pequenininho lá do Senegal, esse cara conhece minimamente sobre o futebol africano e sobre seleções africanas. E eu acho que pro Mali falta isso, falta técnicos que já tenham comprovado um bom trabalho na África, que conheçam o futebol africano, independente da nacionalidade, tá? Então eu acho que, cara, não vou falar nada para não zicar nossa seleção do Mali. Mas tá em boas mãos, tá? Não sei o que pode acontecer, mas tá em boas mãos. Porém, vai ser uma grande pressão, porque a pressão que os caras colocam sobre essa geração no Mali, é gigante. Então, para mim, vai ser Mali. E aí, assim, é complicado, né, cara? Eu gostaria muito de ver Moçambique e Guiné-Bissau na próxima Copa Africana das Nações, que são duas seleções que vêm se desenvolvendo muito. O Chiquinho Conde, o técnico, inclusive hoje, dia 29, o podcast deve sair um dia depois. Eu vou falar já dia 30, mas ele foi dia 29 que ele renovou o contrato com a seleção de Moçambique, com a federação. Então, o Chiquinho Conde continua em Moçambique. E, por outro lado, a gente tem um novo técnico em Guiné-Bissau, né, que é o Luiz Boamote, que estreou nas últimas eliminatórias para a Copa do Mundo, um cara que estava sendo treinador adjunto, né, da comissão técnica do Fulham na Premier League na temporada passada, e esse aí sim, acho que é um trabalho que agora pode começar a ser cobrado a partir dessa data FIFA, que é o trabalho do Luiz Boamote em Guiné-Bissau, e como ele vai conseguir ou não trazer bons valores, cara, para essa seleção da Guiné-Bissau, que tem bons valores na diáspora, né? A gente tem um cara que foi destaque agora nos playoffs da Champions League, que foi o Francolino Dju, que eu sinceramente não entendi como esse cara não foi titular da seleção de Guiné-Bissau na última Copa Africana das Nações. Ele é simplesmente o melhor atacante de Guiné-Bissau, uma promessa mesmo do futebol mundial, não é nem só do futebol africano, etc. Ele fez nos playoffs 3 gols e 3 assistências pelo Midland, da Dinamarca. Ele é um cara que se formou e se formou muito bem na base do Benfica, aí o Milan comprou ele, mas, cara, eu acho que o Francolino Dju, na próxima temporada europeia, ele já vai estar dando um salto maior. Então, cara, confio muito nessa seleção de Guiné-Bissau com o Francolino Dju e com alguns nomes que possam trazer mais experiência para a seleção de Guiné-Bissau. O nosso Mama Baldé, né? Não tem jeito, cara. Não tem jeito. Mama Baldé não tem jeito. Se ficar na frente do cara, é isso. E ele fez o gol lá contra o Egito, tá? O Egito quase perdeu pra Guiné-Bissau. Cara, falando sério agora, com todo respeito ao lá ele aqui, mas Mama Baldé e Francolino Dju é um ataque bem interessante. Mas a gente tem Moçambique, que pra mim tá um pouco acima, a nível de competitividade, tá? Acho que o Moçambique tá um
pouco acima da Guiné-Bissau, mas assim, sei lá, 55-45, tá? Então hoje eu confio em Mali e Moçambique para passar, por causa do Chiquinho Conde, conhece melhor o ambiente, os jogadores, etc, e pela campanha que já foi, né, nas últimas eliminatórias para CAN. Mas, cara, vai ser difícil, cara. Esse Guiné-Bissau e Moçambique eu acho que vai ser para a pare, tá? Chiquinho Conde que, né, com a vitória lá contra a Guiné foi um estouro, né, depois daquele jogo. Então tem tudo para se firmar, né? Eu acho que vai ser uma questão muito disso, né, desse desenvolvimento. A gente vai ter no dia 5 Guiné-Bissau e Eswatini em Bissau, no dia 6 Mali e Moçambique, estreia de Tom Sanford em Bamako, e aí no dia 10 tem Eswatini e Mali na África do Sul, aí sim vai jogar na África do Sul, e Moçambique, Guiné-Bissau e Maputo, aí sim vai ser um jogo, esse jogo vai ser muito legal de acompanhar, de ver como que vai ser essa partida, essa disputa, né, que já começa aí desde o primeiro jogo. E vamos agora para o Grupo J, que tem Camarões que foi das seleções grandes, que a gente lembra que quase, né, se complicou na última eliminatória. Justamente o grupo que tinha a Namíbia que até fez história, né, na última CAN, passou para as oitavas de final. O Quênia, que volta, né, o Quênia que foi suspenso na última eliminatória de CAN, no meio da competição, e Zimbábue. Luiz, o que dá para esperar desse grupo? Você vê, acho que a Namíbia crescendo, né, no cenário. Você vê a Namíbia conseguindo assumir esse posto de segunda força no lugar do Quênia, por exemplo, que era uma seleção que talvez a gente colocaria como segunda força normalmente, antigamente nessa chave. E como que você vê Camarões, depois de todo o rolo que foi após a CAN, a chegada do Mark Briz, briga pra lá, briga pra cá. Tá mais calma a situação dos Leões lá ou ainda tá todo mundo rugindo? Cara, eu acho que vai ficar essa situação ainda, mas eu acho que agora acho que depois dos últimos resultados, né, os primeiros resultados de Camarões, aquela vitória contra Cabo Verde, foi pra lavar a alma, tá? Mas a Camarões nunca dá pra gente dizer que tá totalmente estável, porque não está, né? Óbvio. Mas, cara, eu confio muito nesse último ciclo que o Camarões fez para as eliminatórias da Copa do Mundo, porque conseguiu ganhar de Cabo Verde e conseguiu empatar fora de casa, né, cara, contra Angola. Eu achei que a Angola ia trucidar lá a seleção de Camarões, mas, cara, e aí tem muito o jogador, o Carlos Baleba, né, o jogador do Brighton, que ele fez o último ciclo, que foi o primeiro ciclo dele pela seleção de Camarões, ele mandou no meio de campo, né, cara? Então, assim, um meio de campo com o Anguissá e Carlos Baleba é um meio campo muito interessante. O Embelmo, que agora pode ser que volte, né? Muito bem no Brighton, muito bem já nesse começo, no Brighton não, no Brentford, muito bem nesse começo de Premier League também. E o Aboubakar, né, mano? Enquanto tiver Aboubakar, teremos gols. Então, eu acho que Camarões segue como essa seleção favorita. Eu coloco a Namíbia como segunda força, porque vem praticando muito futebol mesmo, assim, dentro das suas possibilidades. Mas, cara, Zimbábue é difícil falar sobre Zimbábue, porque Zimbábue ficou quase 2 anos, 1 ano e meio, né, sem praticar futebol, estava suspensa pela federação, pela FIFA e pela Confederação Africana de Futebol, voltou agora, né, a seleção mesmo a jogar futebol nas últimas eliminatórias da Copa do Mundo contra a África do Sul, e, cara, é uma seleção muito frágil, então, assim, esse grupo é um grupo nivelado por baixo, tá? Tirando o Camarões, ele é um grupo nivelado por baixo, mas aí, como é nivelado por baixo, eu coloco a Namíbia na frente, tá? Mas o Quênia pode ser que consiga. Mas acho que vai ser Camarões e Namíbia. Mas enfrentar o Quênia lá no Quênia é sempre difícil, né? Se a Namíbia conseguir tirar ponto do Quênia jogando no Quênia, eu acho que a Namíbia consegue essa vaga até de forma razoavelmente tranquila. Mas vai ser bem disputado, tá? Qualquer seleção aí que for para a próxima Copa Africana das Nações, aí tanto o Zimbábue, tanto o Quênia quanto a Namíbia, não vai ser uma surpresa porque é bem parelho, tá? Mas eu coloco a Namíbia um pouquinho à frente pelo último ciclo até chegar à última Copa Africana das Nações. Ciclo que era para ter tido o Quênia como adversário, mas não teve. Então, mas acho que o que a Namíbia mostrou dentro da Copa Africana de Nações qualifica a gente colocar ela como esse postulante e a segunda vaga nessa chave. Então, a gente vai ter na primeira rodada, no dia 6, Quênia e Zimbábue. Esse jogo até onde eu achei aqui está marcado em Uganda. Aí no dia 7 tem Camarões e Namíbia em Camarões. E no dia 10 a gente tem Zimbábue e Camarões também em Uganda. E Namíbia e Quênia na África do Sul. Então aí vão ser jogos aí. Esse Namíbia e Quênia vai ser muito interessante, né? Para ver qual patamar que a seleção do Quênia chega em relação à seleção da Namíbia. Vamos para o Grupo K que tem um fator interessante, assim como o Grupo D, que é o grupo da Nigéria, que obrigatoriamente uma seleção que não esteve na última CAN vai estar, porque a gente tem a África do Sul,
Aí tem Uganda, Congo e Sudão do Sul, né, Luiz? Acho que a África do Sul destoa aqui como favoritaça desse grupo, não tem nem muito o que falar. Aí você tem uma seleção de Uganda, que é uma seleção que é um pouco... não consegue ter muita constância, né? Uma seleção que já deu muitos sinais que ia evoluir, que ia crescer, mas nunca conseguiu sair do mesmo patamar. Talvez seja a melhor seleção desse grupo, fora a África do Sul, teoricamente. O Congo a gente já viu também em condições melhores. E você falou do Sudão do Sul no começo. Você acha que essa chave pode propiciar aí o Sudão do Sul se classificando, passando Uganda e Congo? Você vê o Sudão do Sul batendo? E falar também sobre os Bafana Bafana, que acho que com a semifinal desse ano conseguiram renovar um astral, né? Que fazia muito tempo que a gente não via a África do Sul se sentindo tão bem, jogando tão bem futebol e se sentindo, vamos dizer, à vontade. Pra gente colocar aqui, né? Talvez se fosse em tempos atrás, a gente falaria, putz, eu não sei se a África do Sul se garante nesse grupo. Ou a gente pode falar com mais tranquilidade quanto aos Bafana Bafana. Perfeito, cara. Sim, impressionante. A África do Sul tá praticando mesmo futebol, né? E quando a gente viu o jogo lá contra o Zimbábue em casa, a gente viu como a África do Sul tá unida em prol da seleção, né? Ainda mais depois da última Copa Africana das Nações. E é uma seleção que com o Hugo, né? É Hugo Boss ou Hugo Bros? Eu sempre confundo. Hugo Bros, né? Que eu sempre confundo com a marca. Mas acho que é o Hugo Bros. Por mais que seja um cara mais pragmático do ponto de vista de montar a seleção da África do Sul, tem dado certo, né? Porque durante a Copa Africana das Nações era muito aquela discussão. A África do Sul vai jogar como os Bafana Bafana mesmo, ou a gente vai jogar de forma um pouco mais pragmática? E aí o Hugo Bros, numa coletiva, ele chegou lá e falou, né? Vai jogar do jeito que eu acho que tem que ganhar. Primeiro é ganhar e depois a gente vê como a gente joga. Então é uma África do Sul mais... Como é que eu posso dizer, cara? É uma África do Sul menos Bafana Bafana. Até mesmo... exatamente. É uma África do Sul mais preparada para o que é o futebol de hoje em dia. Tá? Então, assim, óbvio que a galera quer ver o show da África do Sul, muito drible o tempo todo, etc. Mas, cara, o futebol de hoje você tem que ter uma boa defesa, tem que ter, apesar da defesa da África do Sul às vezes dar uma vacilada, mas, cara, tem o Mokoena, tem jogadores ali do meio pra frente, que são, em grande parte, jogadores da liga local, né, da PSL, que, cara, acho que depois da última Copa Africana das Nações, a África do Sul, de fato, está entre as seleções aí que mais cresceu e é a seleção favorita nesse grupo. Vai jogar bastante em casa também, né, cara? A seleção do Congo, cara, ela teve, nas eliminatórias africanas, teve aquele problema lá, né, ia jogar na República Democrática do Congo, teve um problema diplomático, aí colocou o jogo lá em Agadir contra o Marrocos, jogando como mandante, mas só que na verdade estava jogando fora, né, contra o próprio Marrocos, tomou 6-0, e aí ficou um clima meio assim, porque a Federação Congolesa vacilou demais, tem vacilado demais, mas pela convocação que eu vi, cara, do Congo Brazzaville, como diz o outro, eu acho que é um grupo bem interessante, tá, de jogadores, assim, a nível de nomes, é um grupo bem competitivo. Cara, ó, o meu coração, primeiro eu vou falar a razão, eu acredito que o Congo vai conseguir essa vaga, mas o meu coração quer muito que o Sudão do Sul seja uma grande história da próxima Copa Africana das Nações. E se a gente for olhar os movimentos históricos assim no continente africano, a gente vai sempre tentando ler, né? Pô, o Sudão do Sul, cara, se não for nessa Copa Africana agora, na próxima o Sudão do Sul vai. Pra mim é isso, a gente vai decidir em que momento o Sudão do Sul vai para a sua primeira Copa Africana de Nações, e eu acho que vai ser essa próxima. Só que, cara, é um grupo com seleções que sabem disputar jogos assim, né, cara? São seleções tradicionais do ponto de vista de disputas de fase de grupos, de eliminatórias, e aí a gente tem Uganda e Congo, que é difícil. O Congo a gente não sabe quando joga, se vai jogar na República Democrática do Congo, aí não tem um estádio lá aprovado pela FIFA, pela CAF, e a gente não sabe se vai jogar em casa, possivelmente não, eu acredito que não, mas, por exemplo, e aí o que pode fazer diferença aqui é quem tem o mando de campo, né? Uganda, eu acredito que o Uganda vai jogar em Uganda, muito possivelmente, ou se não for jogar em Uganda, vai jogar na Tanzânia, não sei, mas são estádios onde, por exemplo, são países vizinhos e que tem uma torcida muito forte, e isso faz total... O Uganda quase venceu a seleção da Argélia, né, na última eliminatória para a Copa do Mundo, saiu na frente, tomou a virada, mas assim, cara, a torcida inflamou contra a Argélia lá, então assim, jogar contra essa seleção da Uganda, que a torcida inflama quando tá jogando em casa, é difícil para uma seleção como o Sudão do Sul, que ainda não tem tanta experiência nesse cenário internacional.
Mas, cara, o Sudão do Sul também não tinha tanta experiência assim no basquete, foi o único representante da África no basquete agora nas Olimpíadas. Claro, a questão do basquete é que tem um cara lá, o Luol Deng, que é o cara que incentiva, patrocina, né? Coloca dinheiro no projeto. No futebol não é tanto assim, então acho que isso faz diferença. Então, cara, não sei, eu coloquei Congo, mas eu vou colocar Congo, tá? Mas acho que vai ficar, e eu acho que o Gana e o Sudão vão ficar ali beliscando para ver quem vai ficar até as últimas rodadas ali, por exemplo, disputando essa vaga com o Congo, porque eu acho que a África do Sul vai ser a primeira colocada. Mas quando eu lembro de Uganda, eu lembro muito do fator local, que é muito forte. E quando eu lembro do Congo, eu lembro que tem uma bagunça na Federação Congolesa, mas que para esse nível de grupo, a seleção congolesa tem bons nomes. Não é uma seleção ruim, sabe? Uma seleção bastante competitiva. Então, eu acredito que Congo seja a segunda força desse grupo, mas Uganda tranquilamente pode conseguir essa vaga. E o Sudão do Sul pode ser essa grande história. Repito, a minha grande dúvida é se o Sudão do Sul vai ser a grande história da próxima Copa Africana das Nações ou da outra ainda. Mas em uma ou duas edições eu tenho quase certeza que o Sudão do Sul vai ir para sua primeira Copa Africana das Nações. Espero muito que seja nessa. Eu acho que é uma questão que depende muito de grupo, né, de eliminatória. A gente tá passando pelos grupos, a gente vê que tem chaves que são mais dispareis e chaves que são mais equilibradas, né? Talvez se a gente tivesse um Sudão do Sul num grupo ali, por exemplo, que a gente falou mais cedo, sei lá, no grupo da Costa do Marfim, ou até mesmo no grupo da Argélia com Guiné Equatorial, ia ser muito difícil a gente projetar um Sudão do Sul com uma chance. Esse grupo, querendo ou não, dá chance, né? Obviamente, o Sudão do Sul não é melhor que o Gana, não é melhor que... casa, né? Vai, todas as seleções desse grupo vão jogar em casa, inclusive. Faz muita diferença. Inclusive, o Congo vai jogar em Brazzaville, né? Então, acho que conseguiram, depois de toda a questão que aconteceu na última eliminatória da Copa, na última rodada em junho, conseguiram resolver a questão de Brazzaville e vão jogar lá. Então, todo mundo vai jogar em casa, nesse grupo a princípio. Então, é um diferencial, e o estádio em Juba é um acanhado, né? É bem diferente. Então, é isso. Eu acho que a chave dá essa possibilidade de a gente pensar no Sul classificado, né? Talvez na próxima caia num grupo mais complicado, que tenha lá Cabo Verde, Mauritânia e Camarões. Daí já é mais delicado a gente falar do Sul, né, com a vaga. Mas esse grupo, como eu falei, com seleções que tem qualidade, igual você ressaltou, mas talvez não tem instabilidade, né? São muito instáveis, não conseguem manter um nível de atuação entre os jogos, dá esse sonho, abre essa possibilidade para o Sudão do Sul conseguir essa vaga. É o que eu falei, aqui tem esse diferencial, né? É um grupo que obrigatoriamente uma seleção que não foi para CAN estará, uma seleção que não foi para Costa do Marfim estará no Marrocos. Isso é muito legal da gente destacar. E agora a gente vai para o grupo L, o último, e aqui é um grupo que tem dois favoritos, acho que em destaque, Senegal e Burkina Faso, mas tem duas seleções que a gente percebe até mesmo em eliminatórias para a Copa, em eliminatórias para a CAN, que são duas seleções que gostam de roubar uns pontinhos, né? Que são Malawi e Burundi. Malawi, inclusive, disputou a edição de 2021 da Copa Africana de Nações. Luiz, acho que são dois favoritos. Acho que Senegal muito mais. Burkina Faso ainda, por mais que esteja passando um momento mais turbulento da sua geração, segue à frente, mas são duas seleções que você não pode dar bobeira no caso de Malawi e Burundi, que podem enganar, mas são seleções aí que, se deixar, elas roubam ali pontinhos, roubam sua vaga e estão lá em cima daqui a pouco. Cara, exatamente. E, cara, a Burkina Faso, agora com o Brahma Traoré, assim, nossa, muito mal, tá? Nas eliminatórias para a Copa do Mundo. E Burkina Faso, tanto os amistosos quanto nas eliminatórias para a Copa do Mundo, muito instável nessa reconstrução, nesse começo de reconstrução após a última Copa Africana das Nações. E aí o Brahma Traoré, cara, ele não chamou o Traoré, né? Que um dos Traorés que agora tá jogando no Ajax, é o que jogava no Bertrand Traoré, que é o craque do time, ele não chamou para as últimas eliminatórias. E deu para perceber que fez muita diferença. Cara, o Burkina Faso quase empatou o jogo contra o Egito lá no Cairo. Se tivesse o Bertrand Traoré, teria empatado aquele jogo. E se eu não me engano, cara, eu vou até confirmar aqui, mas eu acho que ele voltou nessa convocação agora para Burkina Faso, tá? Eu acho que o Brahma Traoré chamou ele de volta, porque viu que, pô, não dá, cara, para ficar sem uma referência, por exemplo, nessa seleção de Burkina Faso. Então tenho quase certeza que, deixa eu ver, acho que agora eu vou conseguir ver aqui. Não, Burkina Faso sem Bertrand Traoré para enfrentar Senegal e Malawi. Então tá de sacanagem o Brahma Traoré. Tá de sacanagem. É isso que tá de sacanagem com a nossa cara. Então, assim, cara, falando muito sério. Ou o Bertrand Traoré também não quer,
e tá tudo bem, encerrou o ciclo na seleção, ou é alguma relação com o técnico, com a federação também, ou ele quer um tempo, não sei. Mas sem Bertrand Traoré, apesar de ter o Lassina Traoré, ter uns jogadores interessantes, essa seleção da Burkina Faso não me inspira segurança, com o Brahma Traoré e pelo que eu vi de Burkina Faso pós-Copa Africana das Nações. Mas, por exemplo, o Issa Caborré e o Hervé Koff, que são jogadores importantes, eles estão regressando agora para essas eliminatórias da Copa Africana das Nações. Estão regressando à seleção agora para esse começo de eliminatórias para a Copa Africana. E tem inclusive um jogador, cara, que, se eu não me engano, é o Omana Camará, que ele é um jogador que nasceu, se não me engano, no Mali, e agora conseguiu a sua primeira convocação para a seleção de Burkina Faso, né? Então é interessante ver como países vizinhos ali carregam ali algumas questões interessantes. Mas vai ter o Atarrá, vai ter o Atarrá Kader, o Atarrá também bom atacante, vai ter o Lassina Traoré também, o Sangaré também, um jogador muito importante aí das últimas 2 Copas Africanas das Nações para a seleção de Burkina Faso, lá no meio de campo. Um outro cara que eu gosto muito, gostaria de ver ele mais, que é o Aziz, cara. É um camisa 10 do Yanga, da Tanzânia, que ele jogou muita bola no futebol africano de clubes na temporada passada, foi muito bem nos campeonatos aí também da Liga dos Campeões da CAF. É um camisa 10 muito, muito, muito talentoso e novamente sendo convocado aí para a seleção de Burkina Faso. Mas, cara, apesar de ter o Tapsoba e etc., não sei, cara, não sei. E o Issa Caborré, pode me confirmar aí, cara, eu acho que o Issa Caborré é o cara do Manchester City, não é? O Issa Caborré, eu posso estar enganado. Tem um lateral do Manchester City que agora ganhou alguns minutos com o Pep Guardiola nas últimas eliminatórias, nas últimas pré-temporada, perdão, e na Community Shield. É ele, né? É o garoto do Burkina Faso que o Guardiola tem gostado dele, tá? E agora ele volta a ser convocado pela seleção de Burkina Faso, um cara que fez toda a formação na base do Manchester City e não foi emprestado não, cara. Tá aí no grupo principal do Manchester City para essa temporada. Então, mais um aí africano de Burkina Faso, né? Aí em ascensão no futebol europeu, especialmente no time do Pep Guardiola, né? Então, não é fácil, né, a vaga desse time do Guardiola. Mas para encerrar, cara, Malawi e o Burundi são seleções que o Malawi até fez uma boa Copa Africana das Nações 2022, bem interessante, bem competitiva. Cara, olha, se eu for olhar a Burkina Faso hoje, o Malawi pode tirar ponto do Burkina Faso, tá? Pensando nessa data FIFA. O futebol que o Burkina Faso apresentou nessa data FIFA é algo que deixa preocupado, inclusive, até para a estadia do Brahma Traoré em Burkina Faso, que não é um bom trabalho, tá? Não é. Eu gosto da Burkina Faso, que o Burkina Faso normalmente convoca técnicos que conhecem o futebol do Burkina Faso. Então, o Brahma Traoré, ele treinava a seleção de base de Burkina Faso, um cara que conhece. Então, ele tá fazendo essa renovação. Mas, cara, a nível de resultado, de desempenho, Burkina Faso pós-Copa Africana das Nações, está muito abaixo. Então, vamos ver se vai melhorar agora nesse começo de eliminatórias para cá, mas eu acho que o Malawi também pode tirar uns pontinhos aí de Burkina Faso. Mas o Burkina Faso, fora de uma Copa Africana das Nações, é um vexame também, porque é uma seleção bastante tradicional, né? Isso, e como você pode perceber, a gente nem cogita Senegal fora, né? Porque Senegal é tão forte nesse grupo que vai estar lá, né? Tem que estar lá. Vamos ver como vai ser os Leões nessa eliminatória. E lembrando, né, porque você falou várias vezes Burkina Faso aí, na última data FIFA, né, em junho, a Burkina Faso abriu 2-0 e tomou empate contra a Serra Leoa em casa. Então, né, não vem de um resultado bom. Então, terá uma complicação. Então, acho que Malawi já mostrou um potencial, né? Gosto de assistir jogos de Malawi, uma seleção trabalha muito bem, né? Burundi também já conseguiu outros pontos nas eliminatórias que também podem fazer as seleções ficarem de olho. Então vamos passar aqui só para fechar. Então vai ter Senegal e Burkina Faso dia 6 em Dakar. No dia 5 tem Malawi e Burundi em Malawi. E aí no dia 9 tem Burundi e Senegal no Malawi. E Burkina Faso e Malawi em Mali. Esse é o grupo L. Essas são as eliminatórias para a Copa Africana de Nações 2025 no Marrocos. E esse foi o nosso ContiCast 96. Luiz, valeu a viagem, valeu aí, a gente passou por todo mundo. E agora vão ser 3 data FIFAs, 6 rodadas, que no final do ano a gente já vai estar aqui voltando para falar das 24 seleções que estarão no Marrocos no ano que vem. Das 23, né? Porque o Marrocos já está lá. Mas vamos ver o que a gente acerta, o que a gente erra, o que a gente projeta, o que dá para ver aí que vai ser surpresa ou não. Valeu, meu irmão. Muito obrigado pela sua participação. Forte abraço e a gente volta aí
no futuro para falar sobre quem vai e quem não vai para campo. É isso, amigo. Primeiramente não, em segundo já, né? Que eu já agradeci lá no começo do podcast. Muito obrigado pelo convite de sempre que eu posso, eu tô sempre contribuindo. Eu sou muito de participar muito, cara, porque a minha mente tá sempre cheia de muitas coisas, mas o Conte Verde já é uma parada obrigatória já em data FIFA, faço sempre questão também. E a paciência do Gabriel Salaf comigo também é impressionante, certamente ele virará um monge daqui a uns anos, porque ele tem uma paciência gigantesca comigo. Mas é isso, amigo. Vamos aí curtir, né? Quem sabe a gente faz aí um pós depois para falar dos resultados, vai ser bem interessante. Convidar o Marcos também para trazer e trocar uma ideia, né? E é isso, amigo. Obrigado e vamos nessa, né, cara? E tamo aí. Daqui a pouco, você sempre fala, não, vai demorar mais um tempo. Não, daqui a pouco já tem a próxima data FIFA também, a gente tá trocando ideia. E aí a gente vai ficar, como sempre, ali conversando no WhatsApp o dia inteiro sobre 555 jogos por dia, né? E a gente vai sempre tentando se atualizar juntos ali e depois a gente troca essa ideia no podcast. Tamo junto. Valeu, mano. Pra quem não sabe, o meu privado com o Luiz Fernando é de várias observações sobre jogadores e não só africanos, né? Por aí, o Luiz também tá fazendo vários conteúdos legais lá no Instagram dele sobre atletas pelo mundo do futebol, então vale a pena seguir ele lá e também segue o Conte Verde pra saber de tudo sobre o futebol de seleções, Twitter, Instagram, TikTok, @ConteVerde_. Tô falando no Twitter sem saber se o Twitter vai existir, né? Daqui 2 minutos, mas falta enfim. 8. 20 horas e 7, segundo o Xandão, tá? Vou colocar exatamente. A gente tá gravando esse podcast, como o Luiz falou mais cedo, no dia 29, bem no horário que tá pro Twitter acabar ou não. Então, se o Twitter ainda existir, @ConteVerde_, se não existir, no Instagram, no TikTok, estaremos lá. Também segue a gente no Spotify, no YouTube, onde você estiver escutando esse podcast. Como eu falei, vão ter vários podcasts aí de preview, né, de esquenta para essa data FIFA de setembro. E se puder, apoia.se/ConteVerde com R$10 por mês, você ajuda a gente. E se puder, ajude-nos na ação entre amigos que estamos fazendo. R$10, 5 prêmios para ajudar aí na nossa cobertura do jogo do Brasil aqui em Curitiba, Brasil-Equador. Para quem não sabe, eu, Gabriel Salaf, moro em Curitiba, tem outros pessoal aqui do Conte Verde também mora, e a gente vai estar fazendo uma cobertura muito legal do jogo do Brasil. Esperamos que dentro do Couto Pereira, se a dona CBF permitir. Tá certo? E a gente volta numa próxima com a sua companhia, com a sua audiência. Conte Verde, o caminho da Copa do Mundo passa por aqui. Até mais!